Então, gente, continuando aqui, a gente viu a posição da curva LM, a inclinação da LM, agora vamos ver a questão dos pontos fora da curva LM, que são pontos de desequilíbrio no mercado monetário. Então, para falar sobre ele, vamos primeiro desenvolver de novo a curva LM, e a gente tem o que? Inicialmente temos a oferta real de moeda, onde M é arbitrado pelo governo para simplificar e P é dado pelas condições da economia. P é o nível médio de preço, é dado pela interação entre demanda agregada e oferta agregada. Então, M sobre P é a oferta real de moeda na economia. Isso de um lado. De outro lado, pela interação entre demanda agregada e oferta agregada, a definição do nível de produção nacional de equilíbrio, Y1, e dado esse nível de produção, ou referente a esse nível de produção e renda, a gente tem uma certa demanda de moeda, uma curva de demanda de moeda, vamos dizer L1. Então, pela interação entre demanda de moeda e oferta de moeda, a definição da taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, vamos dizer I1 no ponto A. Então, a combinação I1 e Y1 é uma combinação de juros e renda que mantém o mercado monetário em equilíbrio. Caso haja um aumento no nível de produção nacional, devido à interação entre demanda agregada e oferta agregada, da onde que veio, por que aumentou, não interessa aqui por enquanto, apenas aumentou, mas caso haja um aumento no nível de produção renda nacional, de Y1 para Y2, esse aumento no nível de produção renda leva a um aumento no nível de demanda de moeda na economia, em geral em condições normais, né? Nessas duas curvas de demanda de moeda, eu estou pressupondo que a demanda de moeda é tão sensível à renda quanto aos juros, né? Então, ela é dada por razões de transação, precaução e especulação. Mas então, com o aumento no nível de renda, há um aumento na demanda de moeda, normalmente falando, dada a oferta de moeda, isso leva a um aumento da taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, e no caso o juros sobe até o nível I2, há um aumento na taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. Então, a combinação de taxa de juros I2 e nível de renda Y2 é uma combinação que garante o equilíbrio no mercado monetário. Traçando uma linha ligando esses dois pontos, nós temos a nossa curva LM, tá certo? Mas então tá, a partir desse ponto de equilíbrio inicial, o que nós temos? Ou a partir dessa curva LM, a gente tem o que? Considerando o ponto de equilíbrio inicial, o ponto A, então a gente tem a taxa de juros I1, o nível de produção renda nacional Y1, e o mercado monetário está em equilíbrio, com oferta de moeda igual a M sobre P e demanda de moeda igual a L1. Caso haja um aumento repentino do nível de produção renda de Y1 para Y2, então a demanda de moeda aumenta de L1 para L2, o que faz com que a quantidade demandada de moeda se torne maior do que a quantidade ofertada de moeda. E daí que esse ponto C é um ponto de desequilíbrio no mercado monetário, né? Esse ponto C pode ser visto no gráfico ali da curva LM. A gente tem ao nível de renda Y2 a taxa de juros I1, uma taxa de juros sabidamente baixa para esse nível de renda alto, pois a esse nível de renda alto a quantidade demandada de moeda será maior que a quantidade ofertada de moeda. As pessoas, nesse ponto C, no gráfico à direita, no mercado monetário, elas vão estar sacando, vendendo seus títulos ou sacando seu dinheiro do banco, o que leva os bancos a venderem seus títulos. Em qualquer caso, há uma pressão por queda no preço dos títulos, aumento em relação ao valor de face, aumento na rentabilidade desses títulos, que é a taxa de juros. Então, há uma tendência a aumento dos juros. Por quê? Porque em qualquer ponto, como o ponto C, nós temos uma situação de excesso de demanda de moeda, tá bom? A quantidade demandada de moeda é maior que a quantidade ofertada. E daí que, devido a esse excesso de demanda de moeda, há uma tendência à elevação da taxa de juros, pelo movimento que eu falei. Pessoas estão vendendo seus títulos ou sacando suas aplicações nos bancos, o que leva os bancos a vender seus títulos e baixar o preço dos títulos em relação ao valor de face,
aumentando a rentabilidade dos mesmos, que é a taxa de juros. Então os juros tendem a subir, indo de I1 para I2, tá? Esse é o normal, mas caso não seja possível a taxa de juros subir, então para o mercado monetário voltar a equilíbrio, é necessário que o nível de renda se reduza. Só que explicar a redução do nível de renda aqui é difícil de explicar e difícil de entender. Na realidade, até difícil, né? Por que a taxa de juros não pode subir, né? É que a gente deveria ter a curva IS, ela pode criar alguma restrição aqui à variação dos juros. Quando a gente botar a curva ISLM juntas, nós teremos o modelo ISLM. E aí, caso não seja possível elevar os juros, então para o mercado monetário voltar em equilíbrio, será necessário que o nível de renda caia. Mas, ou seja, o objetivo aqui é chamar a atenção para um ponto como C. Um ponto como o C, não exatamente o ponto C. Qualquer ponto abaixo ou à direita da curva LM é uma situação de excesso de demanda de moeda. O nível de renda é muito alto, a demanda de moeda é muito alta para a taxa de juros em vigor no mercado. A tendência é tanto a elevação dos juros quanto a redução do nível de produção renda nacional, ou uma combinação dos dois. Mas, ou seja, um ponto como C é uma situação em que a economia tende a não se manter ali. Ela tende a ir para um ponto como B, como A, ou uma combinação desses dois pontos. Se a economia estiver em algum ponto abaixo da LM, ela tende a convergir para a LM, um ponto ao longo da LM. Tá certo? Isso de um lado. De outro lado, vamos considerar que agora estamos no ponto B, um ponto de equilíbrio. O nível de renda, produção igual a Y2, taxa de juros I2, a demanda de moeda é a L2 e a oferta de moeda é M barra sobre P barra. Agora, contrariamente, vamos considerar que o nível de renda diminua, de tal forma que o nível de renda vá de Y2 para Y1. Dado que o nível de renda cai, então a demanda de moeda cai de L2 para L1. Então a gente viria para o ponto D. Né? A esse nível de juros inicial I2, a quantidade demandada de moeda se torna menor. No gráfico da curva da LM, seria aquele ponto D ali. A gente está com taxa de juros inicial equivalente ao do ponto B, de bola, é a taxa I2, mas o nível de renda diminuiu. Então a demanda de moeda diminuiu. Então, a esse nível de juros, a quantidade demandada de moeda se torna menor que a quantidade ofertada de moeda. Então tem mais de moeda sendo posta em circulação do que as pessoas desejam manter reter, né? Sendo assim, como que o governo faria para manter essa quantidade de dinheiro em circulação? O governo vai ter que recomprar títulos da dívida pública, encarecendo, ou melhor, o governo, quantidade demandada de moeda é menor, então as pessoas estão se desfazendo do dinheiro, as pessoas estão aplicando dinheiro ou depositando no banco, as pessoas estão comprando títulos ou botando dinheiro no banco e os bancos, por sua vez, comprando títulos. Então agora nós temos um excesso de demanda de títulos. Agora os títulos tendem a encarecer em relação ao valor de face, o que reduz a rentabilidade dos mesmos, que é a taxa de juros. Então a taxa de juros tende a cair, né? Por quê? Porque numa situação como a do ponto D, nós estamos numa situação em que há excesso de oferta de moeda. A quantidade ofertada de moeda é maior que a quantidade demandada de moeda. E por isso nós temos então o que eu falei, uma tendência à queda da taxa de juros, tá certo? E na medida que os juros caem, as pessoas passam a aumentar a quantidade demandada de moeda. Ao nível de renda Y1 e demanda de moeda L1, a quantidade demandada de moeda se torna maior, né? Indo em direção ao equilíbrio da quantidade ofertada de moeda. Mas, ou seja, em qualquer ponto acima e à esquerda da curva LM, é uma situação de excesso de oferta de moeda, uma situação de desequilíbrio. A oferta de moeda é maior do que a demanda de moeda. As pessoas tendem a se desfazer da moeda que as pessoas têm, aplicando, comprando títulos, o que tende a reduzir a taxa de juros. Aqui, de novo, caso não seja possível reduzir juros,
Então, para o mercado monetário retornar ao equilíbrio, seria necessário que o nível de renda aumentasse, voltasse de Y1 para Y2, a gente voltasse do ponto D para o ponto B. Mas, de novo, difícil entender e difícil explicar, não dá nem para... o nível de renda caiu, mas vai ter que crescer, senão o mercado monetário fica em desequilíbrio. Não dá nem para entender, é porque tem que ter a curva IS novamente, né? Quando botar a curva LM e S juntas, a gente vai tratar o modelo ISLM e vai ver que às vezes há restrições à variação da taxa de juros, de tal forma que para o mercado de bens e monetário estar em equilíbrio simultaneamente, é necessário que o nível de renda é que tem que variar, tá certo? Mas, ou seja, qualquer ponto acima e à esquerda da curva LM é uma situação de desequilíbrio, onde o desequilíbrio é o excesso de oferta de moeda. Devido ao excesso de oferta de moeda, há uma tendência por redução dos juros e aumento do nível de renda. Então, qualquer ponto acima à esquerda, a economia tende a não se manter nesse ponto. Ela tende a convergir por um ponto ao longo da curva LM, tá bom? Então, essa é a situação dos pontos fora da LM. Aí agora está concluída a LM, a gente vai juntar ISLM, vamos ver o modelo ISLM, tá certo? Mas aí deixa o próximo vídeo então. Valeu, tchau!